Bom dia, irmão Raimundo Nonato. Feliz sábado, você está bom? Tudo bem, graças a Deus. Estamos nesta manhã aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Você é convidado a participar da nossa escola sabatina logo mais às 9 horas, tá certo? Que momento alegre, proveitoso quando estamos juntos na escola sabatina. Então essa aqui é a Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui de Itapipoca, localizada no bairro da Fazendinha. Então seja bem-vindo, tá certo? Vamos participar da nossa classe de estudos. A nossa lição de hoje, né, tem título como Fé na Aliança. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nesse momento estamos aqui diante da Tua presença para estudar a Tua palavra. Pedimos a unção do Espírito Santo para que nós possamos entender e aceitar essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Gálatas 3:11. É evidente que pela fé ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então o justo viverá pela fé. Fé na aliança. Não importa o que façamos, nossa natureza humana é pecaminosa, indigna de comparação com a pureza da justiça divina. Ao aceitar a morte substitutiva de Cristo por nós, por meio da aliança, tornamo-nos dignos aos olhos de Deus. No entanto, por mais que Ele nos limpe, mude a nossa vida e nos transforme em reflexo de Sua imagem, devemos sempre ter em Jesus como nosso substituto perfeito. É a essência do Evangelho e a nossa grande esperança, nossa esperança da aliança. Antes que a nova aliança pudesse ser ratificada, que devia haver derramamento de sangue, logo conforme delineado e predito nos arquivos dos profetas messiânicos, aquele sangue vivificante que jorrou no Calvário validou a nova aliança. Precisamos da graça divina para nos limpar, nos libertar de nossas presunções e pecaminosidade, que embora estejam conectadas a nós, não precisam nos dominar. E quem não anseia por ser livre do ciúme mesquinho, da inveja, da amargura, da ira e da desonestidade que causa culpa inerentes a todos nós? Tudo isso e muito mais é o que Deus fará por seu povo da aliança, se apenas cumprirem a aliança e descansarem nele e em suas promessas. Se seu estado é realmente grave, não consegue se limpar do seu pecado, Provérbios 20 verso 9, nem justificar-se diante de Deus por nenhuma obra da lei, Romanos 3:20, Gálatas 2:16, daí a necessidade da expiação para fazer pelos pecadores o que precisava ser feito e teve de ser feito por outra pessoa em seu favor. Cristo é completamente abnegado até mesmo na morte. Ele é o meio de retornarmos para Deus. Por ele temos acesso ao Pai, Efésios 2:18, um acesso que pode ser obtido pela fé, Efésios 3:12, fé naquele a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, Romanos 3:25. A fé do patriarca Abraão. É incrível que o Antigo Testamento, muitas vezes visto como exemplo definitivo do que é legalismo, seja na verdade a expressão fundamental da promessa da aliança de salvação pela fé. Em Gênesis 15, verso 6, observamos isto no famoso verso: Abraão creu no Senhor e isto lhe foi atribuído para justiça. Isso é evidente ao falar sobre Abraão, seu nome ainda não tinha sido mudado para Abraão. O hebraico é claro: Abraão cria no Senhor, isto é, ele não apenas acreditava que ele existia,
mas acreditava em suas promessas, mesmo nas que pareciam impossíveis, como a de que um dia seria o pai de uma grande nação. E enquanto as outras promessas de Deus que parecem impossíveis, cremos na promessa de que nós, embora pecadores, podemos ser considerados justos, até mesmo justificados aos olhos dele. Isto realmente é crer no impossível. A fé do patriarca, a fé come seu maná e não deixa sequer uma migalha para que os vermes se reproduzam. A fé de Abraão foi capaz de conduzir fileiras de camelos e rebanhos de ovelhas de Arã para Canaã. Sua fé foi capaz de cravar o pino da tenda em um solo estranho ou de guardar a lona e desmontar os acampamentos. É uma fé prática, ativa, viva e diária. Para falar em termos gerais e claros, direi que precisamos de uma fé de não de pão com queijo, uma fé que acredita que Deus alimenta os corvos, nos enviará o pão de cada dia, uma fé que não vive no terreno da ficção. Descansando nas promessas. Como pode a divindade arriscar tanto em favor da humanidade? Como Deus pode declarar íntegras, perfeitas, pessoas que, embora sejam no processo, não alcançaram totalmente a perfeição? Como Ele pode afirmar que são aceitas pessoas que, por natureza, são inaceitáveis? Como pode a divindade arriscar sua reputação, estendendo tal graça ousada? A resposta tríplice. Primeiro, Deus faz isso porque aceita nossas orações sinceras e esforços em direção à maturidade espiritual como perfeição. Em segundo lugar, Cristo é capaz de realizar tal ação porque a fé que Ele vê em nós não é realmente nossa, vem dEle. Ele vê sua fé em nós e honra essa fé, e é nossa no sentido de que somos recipientes de seu amor, os objetos de sua graça, mas é dele porque a fé salvadora é de origem divina e não humana. Terceiro, Deus age com tamanha confiança, porque em última análise, não é em nós que o Pai se concentra, é na justiça do manto de Cristo que nos cobre. Você está salvo? Para responder essa pergunta é importante entender o que é salvação. Salvação é um substantivo que sugere ação. Salvar é a raiz, que é um verbo que a ação estava envolvida na salvação. As diferentes religiões veem a salvação de maneira diferente. Os batistas colocam a salvação no passado. É um evento que aconteceu na cruz. Todos os pecados foram perdoados naquele ponto. As pessoas que acreditam na predestinação colocam a salvação no Concílio Santo, em que certas pessoas foram designadas para ser salvas e outras perdidas. Os católicos romanos colocam a salvação no futuro, depois que uma pessoa que morre acreditando em Jesus é purificada no purgatório. Essas são visões pontuais da salvação. O que significa que a salvação ocorre em um determinado momento? Os adventistas do sétimo dia, entretanto, têm uma visão linear da salvação. A salvação tem passado, presente e futuro. É um processo, uma série de atos divinos e de respostas humanas. Deus sabia desde o início que Adão e Eva o rejeitariam. Ele os criou com livre arbítrio, a capacidade de escolher entre o certo e o errado. Ele assumiu a responsabilidade de ratificar o mal que provocaram. Jesus deu um passo à frente e disse: experimentarei a segunda morte no lugar deles. Então seria retificar o mal. Deus estabeleceu uma aliança com seu povo e nunca mudou as condições desse pacto. Todas as interações entre o Senhor e o seu povo foram estabelecidas na aliança. Deus ilustrou o plano de salvação por meio dos serviços do santuário e, em última instância, por meio do sacrifício de Jesus. O que a salvação significa para você? Qual será a sua resposta quando alguém perguntar se você é salvo? Pergunte aos membros da classe: você está salvo? O que as respostas revelam sobre nossa compreensão do plano da salvação e de como ele funciona, considerando que somos membros da igreja? Por que os adventistas parecem ter dificuldade com esta pergunta? Ellen White disse que Deus ama cada um como se fosse o único ser humano vivo.
o que isso ensina sobre o amor divino? Pense nas implicações dessa ideia e por que ela é tão esperançosa. Uma crença básica de alguns da época de Cristo era que uma pessoa deve ganhar o favor de Deus. Um pensamento fundamental dos cristãos é que tudo o que se pode fazer é confiar na palavra de Deus. Considerando a diferença entre esses dois pensamentos, por que Paulo usou Abraão como o maior exemplo de fé? Romanos 4, de 1 a 8. No estudo, tem-se cultivado sentimento errado e tem havido orgulho, presunção, impaciência e murmurações. Tudo isso nos separa de Deus. Os pecados devem ser confessados, tem de haver mais profunda obra de graça no coração. Os que se sentem fracos e desanimados podem tornar-se fortes varões de Deus e fazer nobre trabalho pelo Mestre. Amém?